Olá, mulher empreendedora! Tudo bem com você? Você tem uma marca de produtos ou serviços e tem se sentido sem tempo? Tem sentido que não consegue organizar a sua rotina ou sentido que não tem uma rotina muito fixa e às vezes acaba deixando de fazer algumas coisas ou não conseguindo se organizar muito bem? Então fica aqui comigo que hoje a gente vai falar sobre isso, sobre aplicativos para otimizar a sua rotina na sua empresa. Prazer, eu sou Bárbara Silva Viacava, eu sou jornalista e sou comunicadora de marcas lideradas por mulheres. E hoje eu vou te trazer dicas de aplicativos que vão te auxiliar a organizar melhor a sua rotina e o seu tempo na sua empresa, principalmente se você está sozinha. Vamos lá. O primeiro aplicativo é o Google Calendário ou Google Agenda. É o mesmo aplicativo, depende, algumas pessoas chamam de Google Calendar, outras de Google Agenda, tá? Como que ele funciona e como que eu indico vocês a usarem. Ele é um aplicativo que ele é de fato a tua agenda. Então, o legal de usar ele, a melhor forma de utilizar ele é utilizando para aquelas coisas que tu tem com horário fixo. Então, por exemplo, na segunda-feira, as reuniões que tu tem, os encontros que tu tem, ou até mesmo compromissos que talvez não sejam do trabalho, mas que têm horário, tu pode colocar ali. Tá, amor, vai lá, vai lá. Agora eu tô gravando, tá? Ou até mesmo compromissos. Então, por exemplo, 7h30 da manhã, tem que levar as crianças na escola. É um compromisso que é fixo, não é do trabalho, mas é fixo. Então, né, se é sempre tu que faz esse compromisso, tu vai colocar ele ali. Ou nos dias que tu for fazer, tu vai colocar ele ali. 7h30 da manhã, levar as crianças na escola. Porque assim, ali pelo Google Calendário, tu consegue ver exatamente quais horários tu vai ter disponível e quais horários tu não vai ter disponível, tá? Recomendo de fato que tu só coloque as coisas que são com horário marcado, porque vejo muitas pessoas utilizando para colocar todas as tarefas, mesmo as que não têm horário, e acabam se perdendo. Então, por exemplo, assim, uma forma que eu não recomendo de fazer, tá? Mas eu vou dar como exemplo para caso tu esteja fazendo aí e possa estar justamente te fazendo se sentir mais perdida no seu tempo. A forma que algumas pessoas utilizam, que eu não recomendo de fazer, é assim, por exemplo, tá? 7h30 da manhã levar as crianças na escola. Daí, 8 horas, das 8 às 9, estudar francês. Das 9 às 10, trabalhar em tal coisa. Das 10 às 11, fazer pilates. Das 11 ao meio-dia, trabalhar em tal outra coisa. Por que que eu não recomendo tentar especificar tanto a rotina assim, tá? Porque é muito difícil que as coisas tenham tanta previsibilidade. Ainda mais quando a gente empreende, a gente sabe que às vezes aparecem coisas no decorrer do dia que vão interromper outras coisas que a gente está fazendo. Então, o Google Agenda eu recomendo que realmente utilize para aquilo que tem horário mesmo. Então, reuniões, encontros, coisas que tu tenha na tua rotina, que realmente vão ter aquele horário, vão te tirar aquele horário, tu colocar ali. Porque são aqueles horários que tu vai saber que de fato tu não pode fazer mais nada naquele tempo, tá? Então, essa é a primeira dica para otimizar o seu tempo na sua empresa, o Google Calendário. A segunda dica é o aplicativo Trello. Talvez algumas de vocês conheçam, ele é um dos mais usados em questão de organização de empresas, de pequenas empresas, e, ele é um organizador de tarefas. Como que eu recomendo a utilização do Trello? Eu recomendo que você abra um quadro para sua empresa. Claro, ali dentro você pode organizar da forma que quiser, as colunas e cada um dos tópicos, mas eu recomendo que cada coisa que você lembre que tem que fazer, coloque ali dentro, tá? Então, qualquer coisa básica, assim, preciso escrever um texto para mandar para o jornal para divulgar uma ação que eu vou fazer da minha marca. Escreve ali no Trello. Tenha esse aplicativo como uma central onde todas as tarefas que tu precisa fazer vão estar ali, sabe? Porque assim tu não corre o risco de se perder e de ter uma coisa anotada no papel, outra coisa anotada nas notas do teu telefone, outra coisa anotada
outra coisa anotada num post-it, sabe? Senão fica tudo muito perdido. E aí, quando a gente tem que sentar, quando a gente vai ter aquele tempo disponível de sentar para fazer o que a gente precisa fazer, a gente não encontra o que, que a gente precisa fazer. É claro que a gente acha milhares de tarefas, porque sempre tem um monte de coisa para fazer, mas de fato as coisas que a gente listou que tinha que fazer, a gente perdeu, porque estava cada coisa em um lugar. Então, o Trello é esse aplicativo para organizar e colocar ali todas as tarefas, tá? Então, essa é a segunda dica para otimizar o seu tempo, que é você ter todas as tarefas ali anotadas no Trello para quando você for sentar e trabalhar, ter elas ali e conseguir organizar em ordem de prioridade. O que, que é que tu pode fazer, tá? O legal também do Trello é que ele é um aplicativo que tu pode compartilhar com outras pessoas. Então, se tu tem uma empresa e trabalha sozinha na tua marca ainda, mas daqui a pouco tu consegue contratar uma outra pessoa, tu já tem um local minimamente organizado onde vocês consigam, enquanto equipe, se comunicar e ver o que, que a outra está fazendo, sabe? Então, é muito importante ter um local assim online onde todo mundo possa ver, porque assim, conforme a tua empresa vai expandindo, tu já está com essa parte preparada para receber outras pessoas, tá? Então, isso é muito interessante. Essa foi a segunda dica. E a terceira dica, então, é o Asana, que é um aplicativo semelhante ao Trello. Então, bom, a primeira dica foi o Google Calendário, a segunda dica foi o Trello e a terceira dica é o Asana, que é um aplicativo que também vai nessa linha de organização das tuas tarefas, tá? Que tu vai abrir ali ele e vai colocar as tarefas que tu tem para fazer. E ele também permite que tu crie diferentes espaços de trabalho, então tu pode criar se tu presta serviço, tu pode criar um quadro para cada cliente, ou tu pode criar um quadro para cada produto, se tu tiver produto, ou não, ou tu pode criar um quadro para cada setor, né? Digamos assim, apesar de no Asana não chamar de quadro, é como se fosse sessões, assim, né? Então, tu vai ter uma sessão que vai ser para o setor da tua empresa administrativo, outra sessão que vai ser para o setor financeiro, outra sessão que vai ser para a comunicação da tua empresa, e assim por diante. E aí, da mesma forma, tá? Da mesma forma, tu vai abrir ali e colocar as tarefas. Colocar tudo que tu tiver para colocar, tu vai colocar ali. Ideias, tarefas, coisas com prazos, coisas que não tem prazo. Então, tu vai ali, tu consegue colocar data, consegue colocar, botar, deixar bem organizado assim, para já tu mesma saber se é uma ideia ainda inicial, uma coisa que só veio na tua cabeça e tu anotou para não perder, ou se é uma tarefa que já precisa ser feita, se é uma tarefa que precisa ser feita para hoje, ou para daqui uma semana, tá? Então é um aplicativo que tu também vai conseguir organizar essas tarefas que tu tem para fazer. E a quarta e última dica é o Notion. Então, a primeira dica para otimizar o seu tempo é o Google Calendário, a segunda é o Trello, a terceira, o Asana, e a quarta é o Notion, tá? Antes de explicar o Notion, é importante dizer uma coisa. O Google Calendário é um aplicativo que dá para ser usado com os outros. O Trello, o Asana e o Notion são aplicativos que têm a mesma função, digamos assim, que é organizar as tuas tarefas, é ter um espaço para tu colocar as tuas tarefas, ideias, todas as coisas da tua empresa, mas não é legal tu ter mais de um, tá? Não faz sentido ter o Notion e o Trello, sabe? Ou o Notion e o Asana, ou o Asana e o Trello, não faz sentido. Tu vê essas três ferramentas, Trello, Notion e Asana, e ver qual delas tu te identifica mais, tá? Porque elas são plataformas muito semelhantes, elas são plataformas que servem para a mesma coisa, então não faz sentido estar em todas elas. O Google Calendário pode ser usado junto com as outras, porque no Google Calendário tu vai ter só as suas tarefas com horário, né? Então, o Notion, como que funciona? Ele também vai ser um espaço onde tu vai colocar as tuas tarefas, só que no Notion, diferente das outras plataformas que eu falei aqui, ele tem um espaço mais estético também. Então, tu consegue colocar imagens, tu consegue colocar um calendário junto, enfim, consegue criar de uma forma um pouco mais visual também as coisas. Então, para quem gosta de botar imagens, de visualizar as coisas assim, não só tão em lista, o Notion é um aplicativo muito legal. Eu recomendo que quem abrir um Notion vá olhar vídeos no YouTube de pessoas que falam só sobre Notion, tá? Porque é um aplicativo que é muito livre
e eu já ouvi muitas pessoas falando que tem muita dificuldade de conseguir lidar com o Notion, porque justamente ele é muito livre, ele é muito aberto. Tu consegue ir criando páginas e criando listas e criando checklist, então tu consegue criar um monte de coisa e às vezes as pessoas se sentem perdidas nesse sentido, porque não sabem como usar com essa liberdade toda. Então eu recomendo que se tu quiser usar o Notion, se tu gosta de ter essa coisa mais visual e vá usar o Notion, que é um aplicativo que eu particularmente gosto muito, eu acho ele muito legal e acho ele muito bom e útil. Se tu vai começar a usar do zero, dá uma olhada em vídeos do YouTube que falem sobre ele, tá? Para entender como abrir um quadro, como mexer neles, coisas assim específicas desse aplicativo, tá? Não recomendo que comprem só o quadro pronto e não vejam como usar, porque não vai adiantar. Os quadros prontos são ótimos, tem algumas pessoas que vendem, né, quadros prontos, mas geralmente essas pessoas que vendem, elas também explicam como usar esse quadro. Então, é importante fazer essas aulas sobre como utilizar a ferramenta também, tá? Então é isso. Essas foram as 4 dicas para otimizar o seu tempo na sua empresa. A primeira delas, o Google Calendário. A segunda é o Trello. A terceira é o Asana. E a quarta é o Notion, tá? Lembrando que o Google Calendário é uma ferramenta que tu pode utilizar com as outras três, e as outras três ferramentas, elas são ferramentas que o ideal é tu escolher uma delas para utilizar na tua empresa e ver com qual tu se adapta melhor, tá bem? Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo. Logo, logo eu vou trazer mais vídeos para vocês também, para a gente continuar essa conversa e continuar crescendo a comunicação das nossas marcas, tá bem? Um beijo e até mais.